Questão número 9. Christian Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que no início do século XX houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de tempo de temperaturas. Desprezando a presença das forças dissipativas do atrito, principalmente do atrito com o ar, e considerando a aceleração da gravidade constante, mesmo local, veja bem, a aceleração da gravidade constante. Para esse tipo de relógio, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que o comprimento da haste seja mantido constante, a massa do corpo suspenso seja pequena, a haste possua alta condutividade térmica, a amplitude da oscilação seja a mesma a qualquer temperatura e a energia potencial gravitacional da massa suspensa se mantenha constante. Então, o que ele quer? Ele quer para que esse relógio realize corretamente a contagem do tempo, que deve ser necessário para que ele realize corretamente a contagem do tempo. Vai aqui a definição de um pêndulo simples para você. Um pêndulo simples, ele consta de uma massa M, presa na extremidade inferior de um fio ideal, fixada verticalmente na sua extremidade superior. Figura. Está aqui a massa presa lá em cima e esse fio ideal tem o comprimento L. Aí ele diz, se o pêndulo simples oscilar com oscilações de pequena abertura, no máximo de 15 graus, ele descreve um movimento circular de raio R igual a L, L é o comprimento do fio. O período T desse pêndulo simples que está oscilando, que é o tempo que ele demora para efetuar um vai e vem completo, ele vai e vem. Esse é o período. Saiu desse ponto, foi até lá e voltou, esse é o período. É fornecido pela expressão T é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do fio e G é o valor da aceleração da gravidade local, que pelo enunciado é mantida constante. De novo, está aqui a fórmula, T igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, e observe por essa fórmula aqui. A massa pendular, M do pêndulo, que está pendurada lá no fio, não influi no período T do movimento. Então, a massa não influi. Então, uma das alternativas lá já não importa. Influi apenas o comprimento L do pêndulo. Olha aqui o comprimento L na fórmula. Você tem o comprimento L e o G. Duas grandezas só. Então, esse período vai depender apenas do comprimento L e da aceleração da gravidade G. Mas acontece com o enunciado. Falou que a aceleração da gravidade é a mesma, mesmo local. Então, ele vai depender apenas do comprimento do fio. Mais algumas especificações para você. Assim, dois pêndulos de mesmo comprimento L, mas de massas diferentes, têm o mesmo período. Então, ela independe da massa, tá? E mais ainda, o período de um pêndulo simples independe da amplitude. Ele não depende da amplitude. Ou seja, ele não depende da altura em que a massa M é abandonada. Assim, os pêndulos da figura abaixo, tanto na situação 1 como na 2, demoram o mesmo tempo para ir de A até B, de B até C, de C até B e de B até A, ou seja, completar um período. Então, veja bem, a amplitude é essa altura aqui, ó. Tá vendo? H1, H2. H2 maior que H1. Não importa, desde que o comprimento do fio seja o mesmo e o local seja o mesmo,
o período vai ser sempre o mesmo. Então, para indicar corretamente, vai depender apenas, no caso, do comprimento do fio, e a alternativa correta é a alternativa A. Questão número 10. Ao sintonizarmos a estação de rádio ou de um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas em seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é A: difração, refração, polarização, interferência, ressonância. Como funciona? Funciona assim. A estação emissora de ondas eletromagnéticas, de rádio, de TV, etc., elas geram essas ondas que têm determinada frequência por meio de osciladores eletrônicos e as emitem até o aparelho receptor. Então, eles geram essas ondas que possuem aquela frequência, e essas ondas com essa determinada frequência chegam até o seu aparelho receptor. E os elétrons do seu aparelho receptor entram em ressonância com a onda eletromagnética emitida pela estação emissora. E quando ela entra em ressonância, elas oscilam com a mesma frequência. Então, a frequência de oscilação emitida das ondas eletromagnéticas, emitida pela estação emissora, chega no seu aparelho e os elétrons do seu aparelho entram em ressonância e vão oscilar com a mesma frequência que aquela emitida pela estação emissora. E aí ela vai produzir o sinal elétrico, que é o sinal que possui a mesma frequência da emissora. Isso acontece por quê? Porque eles entram em ressonância. Então, sempre que um corpo entra em ressonância com outro que está oscilando, eles possuem a mesma frequência. A alternativa correta é a alternativa E. 11ª questão. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais. 3 lâmpadas iguais. Tem a mesma resistência. Conectadas a um gerador G de tensão constante. O U é o mesmo. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Está aqui, A ou B. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição. E aqui estão as alternativas e a justificativa de cada uma. Olha bem o circuito aqui, tá? Esse é o gerador. Tá aqui o fio, lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Chave, ponto A, ponto B. E aqui está o gerador de tensão constante. Cada uma dessas lâmpadas possui a mesma resistência. Então vamos lá. Primeiro vamos ligar a chave em A. Veja, quando você liga a chave em A, olha aqui, ó. Essa é a chave, eu liguei ela em A, tá aqui em cima o A. Esse pedaço do circuito aqui não passa corrente porque ele está aberto, tá vendo? Olha aqui, o ponto B não está ligado em ninguém. Então isso aqui cai fora. Então eu copiei de novo os trechos onde passa corrente, tá? A corrente sai do gerador, chega aqui, se divide, as duas se juntam aqui e fica circulando. Primeira coisa, nós vamos calcular a resistência equivalente aqui embaixo. Então eu tenho nesse trecho R paralelo com R, dois resistores iguais. Você faz o produto pela soma, R vezes R sobre R mais R, que vai dar R quadrado sobre 2R. O quadrado cancela com R, vai ficar R sobre 2. Então eu tirei esses dois resistores, no lugar deles eu coloquei um único R sobre 2. Então o resistor equivalente é R sobre 2, a tensão a que ele está submetido é U. Então, jogando no REC é U sobre I, o REC é R sobre 2, vai ser U sobre, eu chamei de I1, a corrente total aqui. Então, o I1 vai ser 2U sobre R. Esse é o I1 aqui, ó. É a corrente que está passando pelo R sobre 2. Esse é o I1 aqui, corrente que está passando pelo R sobre 2. Então, veja.
Na figura abaixo, a corrente total I1, que é 2U sobre R, ela é dividida em cada um dos ramos, em partes iguais, porque as lâmpadas de 3 têm a mesma resistência. Então, veja bem, o I1 que nós achamos lá em cima, que vale 2U sobre R aqui, ó, ele está saindo do gerador. Então, você tem o I1 aqui, 2U sobre R, 2U sobre R. Quando esse 2U sobre R total chega aqui, ele se divide em duas partes iguais. Então, a metade dele, que é o I'1U sobre R, passa pela resistência, pela lâmpada 3, e o outro linha passa aqui na lâmpada 1, que vale U sobre R. Então você tem o I' 1 e o I', que eu chamei de linha 3, é que passa por aqui, tá? Aí os dois se juntam, fica valendo a corrente total é 2U sobre R, 2U sobre R, 2U sobre R. Aqui passa U sobre R de corrente, aqui U sobre R, e elas ficam circulando dessa maneira aqui, tá? Então, na lâmpada 1, vai passar uma corrente com a chavinha de U sobre R. E na lâmpada 3, com a chavinha A, vai passar uma corrente U sobre R. Agora vamos colocar a chave em B. Nesse caso, todas as três lâmpadas serão percorridas, tá? Olha que a chave está em B, tá vendo? Ó, só esse pedacinho aqui cai fora. Copiei de novo aqui. De novo, vamos calcular a resistor equivalente. Já vimos que esses dois em paralelo aqui, ó, R sobre 2. Então eu tirei esses dois, no lugar desses dois eu coloquei uma única que é R sobre 2. Aí, esse R sobre 2 está em série com esse R. E quando está em série, soma. Somando R sobre 2 com R, tá? Tirando o mínimo tudo, você vai ter que vai dar 3R sobre 2. Então, o resistor equivalente com a chave em B vai ser 3R sobre 2. E submetido a uma tensão do gerador, que é o U, que é a mesma, porque o gerador é o mesmo. REC é U sobre I2, eu chamei de I2 essa corrente total. O REC é 3R sobre 2, vai ser U sobre I2, onde eu tiro que o I2, que é corrente total com a chave em B, vai ser 2U sobre 3R. Então aqui vai passar I2, 2U sobre 3R, aqui 2U sobre 3R, e aqui vai subir 2U sobre 3R até chegar aqui. Essa corrente 2U sobre 3R, sai daqui, tá vendo? 2U sobre 3R, 2U sobre 3R. Quando ela chega aqui, ela se divide em 2, porque essas resistências são iguais. Então, se você dividir 2U por 3R por 2, aqui vai passar U sobre 3R. Então, na lâmpada 3 vai passar uma corrente U sobre 3R, e na lâmpada 1 também vai passar uma corrente U sobre 3R. Aí essas duas correntes, U sobre 3R e U sobre 3R, se juntam aqui, e pela lâmpada 2 vai passar de novo 2U sobre 3R, 2U sobre 3R, e aqui fica circulando 2U sobre 3R, 2U sobre 3R, U sobre 3R, U sobre 3R. Então, com a chave em B, a corrente que vai passar na lâmpada 1 vai ser U sobre 3R. Então, na lâmpada aqui em cima, vai passar uma corrente na lâmpada 1, U sobre 3R. A potência de uma lâmpada está relacionada com o brilho. Maior potência, maior brilho. Pois, como a resistência é a mesma, então, para cada lâmpada você tem P é igual a R vezes I quadrado. A potência P é diretamente proporcional ao quadrado de I, tá vendo? Se R é o mesmo, potência P é diretamente proporcional ao quadrado de I. Então, veja, maior corrente, maior brilho. Analisando detalhadamente agora, de uma maneira bem simples para você enxergar. Com a chave A, nós já vimos lá em cima, na lâmpada 1 vai passar uma corrente que vale U sobre R, que é o que o enunciado está pedindo. E com a chave B, na lâmpada 1, que o enunciado está pedindo, vai passar U sobre 3R. Então, verifique que na lâmpada 1, ela vai ter mais brilho com a chave ligada em A, porque aqui o E é maior, tá vendo? U sobre R é maior que U sobre 3R. E nesse caso, a resistência equivalente é R sobre 2 menor que a de B,
que é de 3R/2, e a alternativa correta é a alternativa C. Questão 12. Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode mover-se livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento, é possível fornecer calor ao gás e, com auxílio de um manômetro, medir sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, bem fechado, o objeto elevou-se em valores ΔH, conforme mostrado no gráfico. Então, aqui está a chapa fornecendo calor de uma maneira uniforme. Está aqui o manômetro que mede a pressão do gás. E quando se aqueceu, ela subiu ΔH aqui. Tá vendo? Houve uma variação ΔH. E aqui está o gráfico mostrando como é que varia ΔH em função do calor fornecido. Como a quantidade de calor fornecido é a mesma, quem sofre maior variação de ΔH, observe aqui no gráfico, é o gás M. Foram estudadas separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases denominados M e V. A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M em relação ao gás V apresentar, e aqui estão as alternativas. Bom, o fato de o enunciado afirmar que sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode mover sem atrito, encontra-se um objeto, isso quer dizer que a transformação é uma isobárica, que ocorre a pressão constante. A primeira lei geral dos gases perfeitos diz, para uma quantidade de gás constante a uma dada pressão, numa isobárica, o volume e a temperatura absoluta de uma amostra gasosa são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, ΔV é proporcional a ΔT. Isso significa que a cada variação de volume corresponde à mesma variação de temperatura absoluta. Se o volume aumenta numa quantia, a temperatura absoluta aumenta numa quantia proporcionalmente. Se o volume diminui da mesma quantia, a temperatura diminui numa quantia proporcional. Agora vamos lá. A capacidade calorífica C, que eu chamei de C, de determinada amostra gasosa, ela é fornecida pela expressão C é igual a Q, que é a quantidade de calor fornecida ou cedida, sobre ΔT, onde Q é o calor absorvido pelo gás e ΔT sua consequente variação de temperatura. Na expressão C igual a Q sobre ΔT, como Q é o mesmo, C é inversamente proporcional a ΔT. Então, se a variação de temperatura aumenta, C diminui. Se a variação de temperatura diminui, a capacidade calorífica C aumenta. Mas, como já vimos aqui em cima, a variação de temperatura, ΔT, é diretamente proporcional à variação de volume, ΔV. E pelo gráfico, o gás M sofre maior deslocamento. Veja aqui, ó, para a mesma quantidade de calor, o gráfico, o M sofre maior deslocamento. Se ele sofre maior deslocamento, o ΔH dele é maior. E, consequentemente, ele vai ter um maior aumento de volume que o gás V. Então, o gás M tem um maior aumento de volume que o gás V. Sendo ΔT proporcional a ΔV, que a gente já viu aqui, então, se ΔV aumenta, ΔT também aumenta. Então, a variação de temperatura aumenta. Se ΔT de M aumenta mais, e ela é inversamente proporcional à capacidade calorífica C, então M possui menor capacidade calorífica que V, e a alternativa correta é a alternativa E.